Por que cai química no Enem? Por que devo aprender química? Se essas são as suas dúvidas, seja então bem-vindo à nossa segunda aula do curso de Química para o Enem. Olá, tudo bem? Se essa é a primeira aula que você está assistindo aqui do curso, eu sou o professor Everson. Há mais de 30 anos, mostro aos meus alunos como aprender química com inteligência e rapidez. Tudo que falo aqui está fundamentado naquilo que eu chamo de método FAST. É o método onde, pelos 4 pilares, focar, ajustar, seguir e triunfar, você aprende química sem sofrimento. Agora, a pergunta: por que devo aprender química? Por que o vestibular cobra química? Essa é uma das perguntas que eu mais escuto nessa minha profissão, nesses meus mais de 30 anos como professor. Bom, eu mesmo, quando era aluno, até me perguntava isso também. Até um dia que descobri qual era a ideia, para que se aprendia química. Ou melhor, aquela definição, o que é química? Então, se você está se perguntando isso, é porque você ainda não conseguiu responder essa pergunta. O que é química? A partir do momento que você responder essa pergunta, a química começa a ficar lógica, começa a ficar fácil. A química começa a fazer parte do seu dia a dia. E aí você começa a aprender. Quando lá no meu ensino médio um professor me ensinou isso, foi a hora que eu resolvi fazer química. E aí eu fui lá e prestei vestibular, prestei USP, prestei... na época não tinha Enem, né? Faz mais de 30 anos. Prestei USP, prestei Unicamp, prestei Unesp, passei nas 3. Resolvi fazer USP por quê? Porque estava em casa, né? Ribeirão Preto e tudo mais, a mamãe cozinhando, então fiquei por aí. Mas entendi naquele momento que quando o aluno entende o que é química, ele começa a aprender, ele começa a colocar lógica naquilo e aí começa a ficar fácil. Então, vamos lá. O que é química? A química é uma ciência, de certa maneira, nova. E é uma ciência onde você vai estudar a matéria. Então, é uma ciência que estuda a matéria e suas transformações. Então, veja, no seu curso de química, quando você está aprendendo química, você está estudando esses 2 tópicos. A matéria, que é tudo que está à sua volta. Matéria, olha a definição, é tudo aquilo que tem massa e ocupa lugar no espaço. Então, matéria é tudo aquilo que tem massa e volume. Olha para o seu lado agora e conta para mim, onde não tem matéria? Tá vendo? Então, você não conseguiu achar um local onde não tem química. Então, você tem a química à sua volta o tempo todo. Até esse celular ou esse computador ou tablet que você está usando agora para assistir essa aula é pura química. Se não fosse a química, se não fosse a química do silício, do chip que faz funcionar aí a memória, a gente não chegava nem a 1% da tecnologia que a gente tem hoje. Olha isso. Tá vendo só? E aí, a maior parte do estudo da química está aqui, ó, nas transformações. E quando a gente fala em transformação da matéria, a gente tem que pensar em 2 tipos de transformação. As transformações físicas e as transformações químicas. As transformações que em muitos momentos são chamadas de fenômenos. Olha que interessante. A palavra fenômeno muitas vezes é usada de maneira errada. O pessoal acha que é fenômeno, aquilo que acontece só de vez em quando, fenômeno sobrenatural, né? E não é. Na verdade, na definição científica, fenômeno é tudo aquilo que provoca mudança, alteração ou transformação na matéria. Por isso que existem os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Olha só. E aí, o curso de química e tudo que você aprende em química vai se fundamentar exatamente
em fazer o estudo dos fenômenos físicos ou transformações físicas e dos fenômenos químicos ou transformações químicas. Everson, mas o que você está querendo dizer com isso? Quando a gente fala em fenômenos físicos, são aqueles que não alteram a matéria. A matéria inicial é igual à matéria final. Por exemplo, se eu pegar um pedaço de papel e amassar, é um fenômeno físico. Eu estou transformando a matéria, estou amassando. Aí a física vai estudar que força você aplicou para amassar esse papel. Ah, mas eu já não consigo amassar uma barra de ferro. Lógico, você precisa de mais força. O ferro tem outra resistência. Olha onde eu já comecei a estudar a matéria. Ó. Tá? E quando a gente fala em transformações químicas, é quando a matéria inicial é diferente da matéria final. Ou seja, você passa a ter matérias novas. E aqui, as transformações químicas vão ser chamadas de reações químicas. Tá vendo como tem lógica? Então, na hora que você começa a colocar lógica naquilo que você está aprendendo, aquilo começa a ficar mais fácil, começa a ficar mais tranquilo. Quando eu pego meus alunos lá, no curso online, quando a gente vai para o curso online, método FAST, lá no método FAST, eu vou trabalhar exatamente com os meus alunos o quê? A aplicação da química no dia a dia. Então, nós vamos olhar as técnicas que a gente olha ali para avançar, para aprofundar, sempre vão ter uma analogia. Isso vai impedir aquela palavra que eu não gosto, e você que me acompanha aqui já deve ter percebido, decorar. Porque a partir do momento que você tenta decorar, você tende a esquecer. Ah, Eves, como que é esse método FAST, como é esse curso? Depois você clica aqui embaixo, tem um link, você vai lá e aí, lógico, faz a matrícula. O método FAST, ele tem aulas online, gravadas, e aulas ao vivo. Tá? Então você vai estar comigo ali, ó, em contato direto, aulas exclusivas, ao vivo. Ali eu pego na tua mão e te acompanho até a sua aprovação. Ó, rimou, eu não tinha previsto isso, hein? Mas beleza, vamos lá. Então veja, eu tenho que entender a matéria, eu tenho que entender as transformações da matéria. Quando eu vou entender a matéria, eu vou entender que a matéria é formada por 3 estados físicos. Quais são os 3 estados físicos da matéria? Sólido, líquido e gasoso. E aí, olha que interessante. A gente está falando em estado físico, em transformações da matéria, fenômenos físicos, fenômenos químicos. Tem aluno que já começa a estudar química pulando isso. Pulando essa parte, achando que essa parte, não vou ver isso não, que isso daí não precisa. Tá. Esse é o grande erro. Por quê? Porque a hora que eu entendo os estados físicos, eu vou entender uma série de propriedades da matéria. Quando eu vou estudar o estado sólido, eu vou falar para você que o estado sólido ele tem forma e volume constante, forma e volume fixos. Ou seja, a matéria, as partículas estão unidas, organizadas, praticamente não se movem. Ah, mas que tipo de matéria dá esse tipo de propriedade, esse tipo de característica? Aí eu estou lá na frente estudando ligação iônica. E lá na ligação iônica, a atração dos íons fazem as partículas se permanecerem juntas, coladas. E aí eu entendo que todo composto iônico é sólido à temperatura ambiente. Tá vendo como que as coisas se relacionam? Quando eu vou estudar um líquido, eu vou entender que um líquido não pode ser um composto iônico. Por que não? Porque as partículas estão muito atraídas. Eu vou entender, inclusive, que o líquido, exceto o mercúrio, não pode ser um metal. Então, o líquido vai ser o quê? Um composto que tem ligação covalente. Everson, já está falando de ligação. Calma, já já a gente vai ter... Você vai ter aqui, ó, a aula sobre ligações dentro do nosso curso. Eu vou te mostrar a diferença entre elas. Então, o líquido, ele tem forma variável e tem volume fixo. Então, veja, eu vou entender o líquido dessa maneira.
Por que não muda o volume, a quantidade de lugar no espaço que ele ocupa, mas muda a forma? Eu estou estudando partículas. Quando eu falo do estado gasoso, aí no estado gasoso eu vou ter forma e volume variáveis. Poxa, Everson, por que no estado gasoso a matéria tem forma e volume variáveis? Porque entre as partículas não existe muita atração. As partículas não estão se atraindo, então elas conseguem se dispersar, conseguem atrair o volume, conseguem alterar o volume, alterar a forma. Então, veja, eu começo a entender a atração entre partículas. Então, quando eu falo para você que estudar as propriedades da matéria é o básico, é o início da química, não é aula para se pular. Não é aula para se pular. Porque aqui é o momento que você vai entender tudo o que a gente vai ver lá na frente. Quando eu estiver falando em termoquímica, eu vou ter que definir qual é o estado físico. Se eu estou fazendo uma termoquímica, uma reação com sólido, líquido e gás. Ah, mas por quê? Porque pela propriedade de cada um eu vou ter energias diferentes. Começa a entender esse fato? E aí é onde muitos erram. Pulam isso achando que isso é desnecessário, que isso é fácil. Vai lá à frente e volta àquela história. Você está estudando algo do nível explosivo, sendo que você está no nível reativo ainda. Tá? Ou pouco reativo, ou talvez até não reativo. Então, é isso aí. Então, nessa aula hoje, era entender o porquê estudar química, entender essas propriedades da matéria. Lógico, quer mais detalhes, quer puxar um pouquinho mais, quer ver um conteúdo mais apurado, mais aprofundado, então dá um pulinho lá. Vai lá, clica no site aqui embaixo, no link que está aqui embaixo, vai lá no Método FAST, tá? E venha fazer parte do Método FAST, venha fazer o curso extensivo comigo. E aí, lógico, você vai perceber que dentro do Método FAST, eu vou ligando todos os processos. E aí a química passa a fazer sentido para você. Se tem uma coisa que aluno meu, depois do Método FAST, não faz mais, é perguntar, para que eu estudo química? Por que química cai no Enem? Na verdade, meus alunos falam assim, que bom que cai química no Enem, porque eu vou lá e gabarito. Maravilha? Então tá, te espero no próximo vídeo. Beijinhos e até a próxima!